Bom dia! Apresentaremos um mini seminário sobre anatomia aplicada ao implante do catéter duplo J. Nosso grupo é composto por mim, Camila Monteiro, pelo Guilherme Schettini, pelo Lucas Maia, pelo Luiz Cláudio Gonçalves e pela Maria Eduarda de Almeida Leal. Nesse vídeo abordaremos os aspectos introdutórios, a anatomia associada, o catéter duplo J, sua colocação, assim como algumas possíveis complicações. 10% de todas as lesões vistas no pronto-socorro envolvem o sistema geniturinário em algum grau. O exame urológico deve enfocar no abdômen, já que as fraturas das costelas inferiores estão associadas comumente a traumas renais, e genitália, cujo trauma, assim como o da bexiga, pode estar ligado a fraturas do osso do quadril. A uretra é um órgão músculo-membranoso ímpar e bem distinto entre os sexos, mas em ambos cumpre um papel na excreção. Há certa homologia entre a uretra feminina e as porções intramural, prostática e membranosa da uretra masculina, em dimensão, que é de mais ou menos 4 cm, e na presença dos esfíncteres. A diferença é que na uretra masculina há o acoplamento da glândula prostática e das vesículas seminais no segmento prostático. O comprimento adicional da uretra masculina é dado pela porção esponjosa, que está de acordo com o tamanho do pênis. Esse segmento final é nutrido pelos ramos uretrais da artéria pudenda interna e nele desembocam as glândulas bulbo-uretrais. A irrigação dessa zona homóloga ocorre pelas artérias vesicais inferiores, com contribuição da retal superior. A inervação simpática vem de T10 a L2 e a parasimpática do plexo sacral. Seguiremos agora com a descrição da anatomia da bexiga urinária, buscando reforçar a importância do conhecimento da mesma para o implante do catéter duplo J. A bexiga é um órgão tetaédrico, apresentando um colo, uma base, um ápice, uma face superior e duas faces inferolaterais. A bexiga comunica-se com a uretra e com os ureteres a partir de ósseos, os quais estão localizados nos ângulos do trígono da bexiga. Ângulo antero-inferior, formado pelo ósseo interno da uretra, e os ângulos posterolaterais, formados pelos ósseos dos ureteres. Na citoscopia, o exame da bexiga, a crista intrauretérica, ou seja, a crista formada entre os ósseos dos ureteres, aparece como uma faixa pálida e ajudará justamente na identificação desses ósseos. O sistema coletor renal inclui os cálices, a pelve renal e o ureter. Há, em geral, 8 a 12 cálices menores que se unem para formar 2 a 3 cálices maiores. Esse sistema é chamado pielo calicial. Os 3 cálices unem-se dando origem à pelve renal, a qual, por sua vez, afunila-se inferomedialmente para formar o ureter. Vamos observar o percurso do ureter. No retroperitônio, estende-se sobre o músculo psoas, passa medialmente as articulações sacroilíacas e cruza anteriormente os vasos ilíacos. Então, desvia lateralmente para perto das espinhas isquiáticas e segue medialmente para penetrar na parede posterior da bexiga, abrindo-se no seu ósteo. Algumas relações anatômicas dependem do sexo. No masculino, os ureteres passam anteriores às vesículas seminais, abaixo dos canais deferentes na saída do anel inguinal interno por uma questão embriológica. Já no feminino, o ligamento suspensor dos ovários é lateral e as artérias uterinas são íntimas ao ureter a partir da borda inferior do sacro e podem ser um quarto ponto de constricção ureteral. Outras dependem da sua lateralidade. O esquerdo passa sob o pâncreas e o jejuno e o direito sob o duodeno. No adulto, esse órgão músculo-membranoso mede entre 25 e 30 cm de comprimento, segmentado cirurgicamente em uma porção abdominal e outra pélvica. Essa divisão usa como referência o cruzamento dos vasos ilíacos. Mais importante do que explorar outras classificações é ressaltar as 3 áreas de estreitamento relativo do ureter: a junção urétero-pélvica, o ponto de cruzamento com os vasos ilíacos e a junção urétero-vesical, uma vez que essas áreas afetam a eliminação espontânea de cálculos ureterais. A irrigação para os cálices e para a pelve renal é feita pelas artérias renais. O ureter recebe seu suprimento sanguíneo por ramos das artérias renais, por ramos da parte abdominal da aorta, pelas artérias testiculares ou ováricas, pelas artérias ilíacas comuns e ilíacas internas. Por último, o ureter é inervado por ramos dos plexos renal, aórtico, hipogástrico superior e hipogástrico inferior. Essa inervação é caracterizada a partir de raízes provenientes dos 3 segmentos torácicos mais caudais, do primeiro segmento lombar e do segundo ao quarto segmentos sacrais. Dito isso, é importante observar que, na possibilidade de extensão excessiva do ureter ou espasmo da musculatura,
Pode haver dor referida nos dermátomos de T11 a L2, podendo irradiar do lombo até a virilha. Interessante notar que nos homens é possível observar a retração do saco escrotal nessas situações, por inervação compartilhada do músculo cremaster. Primeiro, é importante responder: o que é um catéter? Não é nada mais que um tubo macio, oco e flexível que pode exercer finalidades terapêuticas e diagnósticas. No contexto urológico, por exemplo, pode ser utilizado para garantir a drenagem do rim para a bexiga, ou seja, para garantir a patência do ureter e para aplicar contraste para o estudo radiográfico da região. Vale citar aqui algumas das etiologias da obstrução do ureter: inflamação decorrente de cirurgias urológicas no rim, na bexiga ou nos ureteres, tumores pélvicos, em especial invasivo de cérvix, da bexiga e da próstata, cálculos obstruindo a drenagem de urina dos rins, trauma direto, como a lesão cirúrgica, e estenoses congênitas ou adquiridas do ureter. O catéter duplo J tem uma propriedade específica. Ambas as pontas são curvadas, como visto aqui na imagem, de modo que mitigam a possibilidade do catéter se deslocar para dentro do rim ou para dentro da bexiga. O tempo e a necessidade desse instrumento são amplamente discutidos na literatura, mas é procedimento padrão em cirurgias endourológicas, e sua longa permanência costuma ser indicada para pacientes oncológicos, exigindo troca periódica. Outras características físicas, como material e calibre do catéter, também são diversas. A colocação do catéter é feita geralmente com pacientes sob efeito de anestesia geral e se utiliza de um endoscópio. O endoscópio entra pela uretra e permite que o ósseo do ureter seja visualizado na bexiga em ângulo posterolateral. Um estudo por contraste pode ser feito para identificar possíveis obstruções e é seguido pela introdução de uma linha guia. Ressalta-se que a linha guia é introduzida até alcançar a pelve renal. O catéter, por sua vez, é inserido por meio desta guia, chegando à pelve renal, onde tem suas pontas curvadas de maneira a permanecer fixo na posição colocada. A colocação correta pode ser conferida através de imagens de raio-x, que são geradas em tempo real. Depois da colocação do catéter, o paciente será liberado do hospital assim que conseguir esvaziar sua bexiga normalmente. É importante realçar que, posteriormente, o catéter precisa ser retirado, mas funciona como uma intervenção temporária para guardar outros procedimentos que objetivarão a retirada do cálculo, por exemplo. Uma outra abordagem relevante quando a obstrução é secundária a tumores pélvicos ou retroperitoneais é a abordagem anterógrada. Nela, aborda-se posterolateralmente o sistema coletor via a pulsão de um dos cálices. Esse acesso é dilatado para que seja possível a inserção do endoscópio para inspeção, de outras ferramentas para a remoção de cálculos e, posteriormente, do próprio catéter duplo J. Ao aplicarmos a anatomia renal, podemos entender a tendência de que essa punção seja feita no cálice posterior, geralmente orientado no plano vascular de Brodel. Dessa forma, observamos à esquerda o ângulo desejado para a punção e à direita a linha de orientação no parênquima renal, de maneira a produzir o menor acometimento possível da estrutura vascular e coletora nos rins. Podemos ver aqui duas imagens radiográficas realizadas para verificar o bom posicionamento do duplo J na pelve renal e na bexiga, respectivamente. Observe o dobramento das extremidades. Alguns indivíduos podem apresentar complicações com a utilização de stents, sobretudo no início do uso. A sintomatologia pode envolver aumento da frequência urinária, hematúria, referência de dores lombar e pélvica, principalmente após a micção ou realização de alguma atividade física, em função do deslocamento de stents no aparelho urinário. Em geral, os sintomas podem ser contornados com medicação e solucionados com a remoção do instrumento. Outra complicação é a deposição de cristais na superfície e no lumen do catéter, podendo obstruí-lo, chamada incrustação, na qual a persistência prolongada do catéter é o principal fator de risco. Postula-se que a ampla ingestão de água e a suplementação de citrato previnem a incrustação. Outras complicações são algumas variações anatômicas nos órgãos que compõem o sistema urinário. Entre elas podemos ressaltar o ureter bífido, que é uma variação resultante de uma anomalia embriológica, na qual dois botões uretéricos surgem do mesmo ducto mesonéfrico. O ureter bífido, então, pode apresentar uma duplicação completa ou parcial, e é muito importante ressaltar que, nesse último caso, um quarto foco de constrição pode ser encontrado no ponto de união desses dois ureteres, como podemos observar na imagem ao lado. O ureter retrocaval, que cruza posteriormente a porção inferior da veia cava, podendo induzir um foco de obstrução em uma porção mais superior do ureter. A estenose da junção uretropélvica, anomalia urinária que pode ser decorrente de lesão intrínseca muscular ou de descontinuidade funcional da junção uretropélvica, o que impede o esvaziamento adequado da pelve renal e resulta em hidronefrose. A má rotação dos rins, quando se observam anomalias quanto à rotação dos rins, como observado na imagem.
E o rim ectópico. Na ectopia renal congênita, a posição mais baixa do rim é acompanhada com um ureter mais curto, de vasos renais de origem ectópica e de algum grau de malformação do sistema coletor, que torna essa condição mais suscetível ao refluxo, infecções, litíase e quadros obstrutivos. Essas são nossas referências e obrigado pela atenção.